Fala, nerds, tudo certo? O vídeo de hoje é um vídeo muito triste. É um vídeo que eu vou contar pra vocês os 3 maiores fracassos da história sexual do Nerd Pegador. É isso mesmo, ou você acha que por acaso eu sempre peguei todo mundo, nunca fui rejeitado, nunca fiz nenhuma besteira e com isso perdi grandes oportunidades? Então fica ligado que depois da vinheta eu vou contar esses desastres. Quando eu comecei esse quadro de contos do Nerd Pegador, eu já havia avisado vocês que eu ia contar tanto histórias de sucesso quanto de fracasso. Porque eu acredito que através de acertos, de erros e de exemplos de outras pessoas, a gente pode desenvolver muito melhor as nossas habilidades. Principalmente quando o assunto é sedução. A primeira história que eu tenho para contar para vocês aconteceu por volta dos meus 17 para 18 anos. Eu era muito afim de uma colega minha de trabalho, só que ela tinha namorado. E eu sempre fui o tipo de cara que sempre respeitou o namoro dos outros. Mas eu tinha uma quedinha pela garota, principalmente porque eu sabia que o namorado pisava na bola com ela, dava vários vacilos, e eu sabia que mais cedo ou mais tarde a minha hora ia chegar. Então, apesar de sempre manter o respeito por ela, pelo namorado dela, eu era um cara legal, eu gerava certa atração em virtude da nossa amizade, mas eu tava esperando a minha oportunidade. E não demorou, ela chegou. Quando eu soube que ela terminou o namoro, eu comecei a dar um pouco mais em cima dela, e numa brincadeira nossa eu acabei pegando um anel dela. Isso numa sexta-feira, e eu disse: antes do final de semana eu te devolvo teu anel. Só que terminou o nosso expediente, cada um foi pra sua casa e eu fiquei com o anel dela. É o quê? Só que eu já tinha combinado com um amigo meu, que era o organizador de uma festa aqui em Florianópolis, pro pessoal do trabalho ir nessa festa, e ela foi convidada também. Mas ela não sabia que eu ia. Inclusive o meu amigo ficou responsável por dar carona pra ela. Só que na hora de buscar ela, quem que foi buscar ela? Eu. E apareci com o anel dela. E falei assim: eu não te disse que eu ia te devolver o anel antes do final de semana? Ué, mas cadê o teu amigo que ia me dar carona? E assim: não, eu também vou na festa, tu vai comigo. E aí eu fui pra festa com ela, o meu amigo já tinha separado um camarote pra gente. Lá não teve perdão, eu consegui finalmente ficar com ela. Foi muito bacana e tal, a gente curtiu a festa, depois bateu uma fome e eu, como um grande sedutor, levei ela para uma soparia. Olha a moral, levei a gatinha para um ambiente totalmente adequado para ela degustar as mais maravilhosas sopas da região. Sopa de siri, sopa de ervilha, sopa de alimento, sopa de milho, sopa de aioline, sopa de petit gâteau, sopa de café, sopa de pombo gordo. E ela tava gostando bastante, tava interagindo comigo, tava tudo certo. No final disso tudo, eu deixei ela em casa e combinei com ela outro dia pra gente sair, porque realmente eu tava bem afim dela. No dia seguinte ela não atendeu mais meus telefonemas, no trabalho ela começou a me evitar. Foi aí que eu cheguei numa amiga dela e perguntei o que tinha acontecido. Foi aí que eu descobri a minha falha. Eu fui atraente, afinal eu já tinha dado em cima dela. Eu fui surpreendente, eu fiz o lance do anel, fui buscar ela em casa. Eu fui divertido e interessante, porque eu curti a festa com ela. E eu fui até certo ponto romântico, porque eu levei ela para uma soparia. Mas eu falhei em reconhecer as reações dela. Foi então que a amiga dela me revelou: olha, ela disse que tu foi muito legal com ela, tu foi muito romântico, mas pô, tu podia ter levado ela para um motel. Isso tava na cara, ela tinha acabado de sair do relacionamento, a gata não queria namorar, ela não queria se envolver sentimentalmente, ela queria era mais... Mano, eu levei ela pra soparia, velho. Sabe quando a gente fica farmando e o outro time dá GG? Foi isso que aconteceu comigo. Ao invés de finalizar o jogo quando eu tinha oportunidade, quando eu tava mais forte, eu fui inventar merda. Foi aí que eu me dei mal e nunca mais fiquei com ela. Vacilei, mano. A segunda história de fracasso que eu conto pra vocês hoje foi uma vez que eu perdi um homenagem. Boy. Caralho! Isso mesmo, eu tinha a oportunidade de fazer uma homenagem, que é um sexo com 2 garotas, e eu perdi essa oportunidade. Essa história também envolve uma amiga do trabalho. A gente ia numa formatura de uma amiga dela, que eu já sabia que poderia rolar alguma coisa, porque a amiga dela já tinha falado que eu era bonitinho, que eu era interessante, e eu também achava ela bem gatinha. Fomos na formatura, eu não botei pressão, fiz o meu jogo,
dei um pouco em cima, recuei, fiz o meio de campo, só dei uns poke, dei um raras de leve, farmei meus itens. Chegando na hora que eu considerava certo, eu fui lá e peguei. Mas eu sabia que com aquela gata eu poderia me dar muito bem. Foi quando eu decidi que eu ia pra casa delas. Isso é uma coisa que eu vou ensinar em breve pra vocês. Eu falei pra ela que eu tinha que dormir na casa dela. Inventei uma desculpa que eu não lembro, que não tinha ninguém na minha casa, que eu não tinha carona pra voltar, e eu ia dormir na casa dela. E deu certo, eu fui dormir na casa dela. Chegando na casa dela, começou a rolar um clima, começou a rolar uma sacanagem. Eu comecei a tirar minha roupa, ela começou a tirar a roupa dela e ela me disse: não, peraí, não vai rolar. Daí eu, tudo bem, tô de boa, só vou tirar minha camisinha aqui do bolso aqui pra botar aqui do lado, se caso acontecer alguma coisa. Ela disse: não vai rolar nada. Eu, tudo bem, só vou tirar minha camisa aqui que eu tô com calor e a minha calça também, eu vou ficar de cuequinha aqui, tô de boa. Ela também ficou só de lingerie, a gente ficou naquela pegação e tal. E velho, eu tava ficando louco. E no meio daquela pegação, o clima foi esquentando, a gente vai tentando algumas coisas, e o corpo dela correspondia que sim, mas ela dizia que não. Foi quando aquilo foi me enchendo o saco e eu meio bêbado, daqui a pouco, pum, eu dormi. Eu já tinha insistido o tempo suficiente. Na verdade, eu não considero isso um erro, porque na verdade o erro foi dela em ter feito tanto com o doce. Mais um tempo depois, através da minha amiga, eu descobri que naquele dia, se eu tivesse insistido mais, sei lá, 1 ou 2 minutos, ela ia liberar. E o pior, a amiga dela que morava com ela estava pronta para entrar na brincadeira. Galera, viu o que a bebida faz? Vale frisar que em nenhum momento ela foi incisiva. Não, garoto, eu não quero. Porque é óbvio que dessa forma eu pararia. Ela estava correspondendo às minhas investidas, mas ela estava fazendo literalmente com o doce. Aquele famoso lance de não transar no primeiro encontro. Sabe como são algumas garotas? Então foi isso, galera. A minha terceira história aconteceu depois de um término de namoro. Eu terminei o namoro, eu tava alucinado pra pegar uma balada e chegar em todo mundo. E um amigo meu me convidou pra uma balada de sertanejo que acontece numa cidade aqui próxima. E o melhor de tudo, ia eu e ele acompanhado de umas 4, 5 garotas que vieram do Rio pra cá pra Floripa, iam fazer esquenta com a gente, iam curtir a balada com a gente. Então era sucesso garantido. Eu recepcionei todos na minha casa, a gente fez altos esquema, eu consegui interagir com todas as garotas. Chegando na festa, eu encostei de leve numa amiga minha, tirei ela pra dançar e já conversei. E aí, eu tô a fim de ficar com a Bruna, será que eu tenho chance? Ela disse: cara, terreno livre, tá tranquilo, ela te achou muito gatinho, pode ir que tá tranquilo. Eu disse: nossa, fechou, ela era altas gatinha, vambora. Escolhi o meu alvo, cheguei nela, isolei, tirei ela pra dançar. A gente brincou, a gente riu, a gente interagiu, a gente bebeu junto. Chegou na hora do fatality, ela disse que não ia rolar. Tá me dizendo que você... mas que decepção! Você me traiu! Ela disse que, eu sou de outra cidade, a gente não vai ter nada sério, então não vale a pena ficar só por ficar. What? Cara, eu fiquei muito puto. Essa menina disse que não ia rolar, apesar dela ter me dado todos os indicadores de interesse que ia rolar. E como eu tava meio perdido, porra, eu não tava entendendo nada. E o pior de tudo é que ela queimou as minhas chances com qualquer outra amiga dela. Mas vamos lá, a balada não acabou aí. Por sorte, uma amiga delas passou mal e esse grupo do Rio teve que ir embora. Então ficaram só nossas amigas de Floripa aqui. Então eu teria mais uma chance. Eu cheguei em outra garota, mesma coisa, atitude, abordagem, dança, brincadeiras, early, mid, late game. Finalizando, não vai rolar. Cara, o que tá acontecendo de errado comigo? Ela disse que não ia rolar porque outra amiga dela que não tava na festa era afim de mim. Ai, velho, não acredito. Aí eu decidi tocar o foda-se, velho. Eu precisava pegar alguém. Eu comecei a abordar guria atrás de guria na balada. Só que sabe aquele dia que tu tá cagado? Que nada dá certo? Cara, aquele definitivamente era o meu pior dia em baladas da minha vida. Pra você ter noção, cara, o meu amigo que tava comigo, ele pegou 13 e eu peguei 0. Eu não peguei nenhuma. Eu sou experiente na sedução. A maioria das garotas que eu abordei da maneira correta. Elas me deram indicadores de interesse. Mas eu não sei se eu tava amaldiçoado, se era a praga da minha ex. Eu sei lá o que tava acontecendo. Eu tava simplesmente zicado. Eu saí dessa balada
zerado. Mas o pior ainda estava por vir. O meu amigo ainda me deu uma última esperança de que a gente teria duas garotas que estavam esperando a gente num hotel. Uma delas era uma das 13 que ele tinha pego na balada. E a outra, segundo ele, era uma amiga safadinha dela que estava junto. Então ainda era uma oportunidade de a gente se dar bem. A gente dirigiu meia hora até o hotel e elas não deixaram a gente subir no quarto. A gente ficou plantado 20 fucking minutos no saguão do hotel pra ela mandar uma mensagem dizendo que não ia descer, que a gente não ia poder subir. Ah, velho, eu desisto. Esse dia pra mim ficou marcado como um fracasso. E a maior desgraça de todas foi receber uma mensagem uma semana depois daquela Bruna, lembra? Dizendo assim: ai, a gente devia ter ficado. Pensando melhor, ia ser uma experiência legal. Tu foi tão querido comigo, eu devia ter ficado contigo. Tá, né? Fazer o quê? Então é isso, galera. Essas foram as histórias de fracasso do Nerd Pegador. Eu espero que vocês tenham gostado. A lição que eu deixo no final desse vídeo é: aprendam com seus erros. E não levem uma garota pra soparia. O importante é que vocês possam ter experiências e que elas possam lhes proporcionar possibilidades de sucesso quanto de fracasso. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha aí pra dar aquela força. Em breve eu vou estar lançando um vídeo do Mid Game, explicando todos os segredos para você também se tornar um Nerd Pegador. Que a força do V esteja com vocês!